Olá, eu sou Juliana Corner e essa é a estreia do podcast Caju. Um podcast que era para ser mensal, porém, por conta de eu não ter me adaptado tão bem a editar o podcast em si, esse provavelmente vai ser um episódio solo. Talvez tenha mais um episódio que eu quero gravar com uma outra amiga minha, mas esse projeto, por enquanto, vai ficar engavetado. Pelo menos até eu achar alguém para editar ele. Hoje eu também acho importante ressaltar que esse episódio foi gravado dia 23 de janeiro, então pode ser que tenha algumas coisas datadas. E para estrear esse podcast, eu escolhi um assunto muito importante para mim e que eu queria já falar no canal há algum tempo, que são os mangás e animes yuris. Hoje, para meio que me dar uma coragem de falar sobre esse assunto, eu chamei duas pessoas que eu conheço há algum tempo no Twitter, que são a Sechan e a Masaki, então eu vou pedir para vocês se apresentarem como vocês quiserem. Ok, eu sou a Sechan, fundadora, do blog e agora YouTube e podcast do Konoai Sets, também conhecido como YuriCast. E estamos aí, difundindo o Yuri para quem quiser. Eu sou Masaki, pessoal, também faço parte do Konoai Setsu e do YuriCast. Bom, é sempre uma honra poder falar mais sobre lírios e amor idealizado para as pessoas em forma de Yuri. Eu acho que antes de a gente começar a falar sobre o Yuri, acho que seria interessante a gente não só explicar o que é Yuri, não é o nome de um menino, as pessoas podem achar que é, mas também explicar o que é anime e mangá, caso alguém que esteja ouvindo isso aqui não tenha ideia do que seja. Anime em si é o termo que a gente usa para quando se refere a animações criadas no Japão, né, animações japonesas, e os mangás são os quadrinhos criados no Japão também, são os quadrinhos japoneses. O Yuri é meio que um gênero, o qual envolve romance entre duas garotas, ou duas mulheres. Basicamente é isso. Ou será que sim, ou será que não? Numa definição bem simples, dá pra dizer, né? Mas Yuri é uma coisa complexa, né? A gente vai falar sobre isso ao longo do programa, porque a gente pode ver ele como um gênero, como uma demografia, mas basicamente fala dessas histórias com situações homorromânticas entre garotas, né? Acho que é isso, sim. Resumindo, bem resumido, acho que é uma boa definição. Eu gosto de explicar o Yuri como um gênero que mostra o quanto duas garotas podem ser próximas, sendo romanticamente ou não. Interessante. É verdade, muitas vezes não tem um romance, mas elas são muito próximas. Sim. Talvez antes de a gente começar a falar realmente sobre o assunto, é uma pergunta assim pra vocês: como é que vocês conheceram esse gênero? Como é que assim surgiu na vida de vocês? Bom, eu era uma pessoa assim inocente, e a Sechan que me apresentou esse gênero, na verdade. A culpa é dela, então acho que a resposta dela é mais importante que a minha. Ok, eu comecei a ver animes nova, claro, beleza. Mas eu comecei a me importar mais com animes e mangás, com Sakura, Sailor Moon e essa gama de personagens que são LGBT, né? Tipo Haruki Michiro, a Tomoyo, todos esses personagens que foram aparecendo assim na TV brasileira que eu nunca imaginei que eu iria ver. E aí, a pessoa adolescente curiosa começa a procurar, filmes com meninas. E aí, animes e mangás. E aí descobre, sei lá, Kanazuki no Miku. Descobre drogas mais pesadas, entendeu? E aí, na real, tudo foi por culpa de Negima, né? Do Ken Akamatsu. Que eu afundei na droga do Konosetsu. Como é muito discreto o nome do blog, né? Exatamente. O meu caso, quem me apresentou foi o Keion. Que pra mim, a Miyu e a Hitsu tinham que ficar juntas. E aí, conforme eu fui vendo o chip delas, eu fui pra outros doujins, que foi para as histórias originais, e foi se evoluindo, né? Essa coisa do chip é muito importante para as pessoas chegarem, né? Muitas vezes. Várias pessoas chegam por chip. Ou seja, desde Haruki Michiro, ou no caso da Juliana Keion, realmente criou uma fanbase muito grande. Sim. Né? E daí a gente vai caminhando. Acho que talvez até... Não sei quando é que estreou Love Live, porque provavelmente Love Live é o novo Keion dessa geração. Sim. O Love Live faz 10 anos esse ano, né? Então ele é bem velho já. Porque ele tem idade de Keion. Tem mais ou menos idade de Keion. Acho que Keion é 2009, é um ano Talvez a Idol Master seja mais antigo. Pegue um pouco mais isso também. E desde antes também, as poucas coisas que tinham, tipo Sailor Moon, que tinha Haruki e Michiro, elas se tornaram ícones e fizeram muita gente fazer doujinshi no Japão e criar um fandom. Sim, e nem só isso, mas a gente vê as interações entre as outras Sailors, que também não são, tipo, o Zag mesmo assim não é muito
sabe? Então sempre tem essas coisas, a gente fica shippando as personagens, tem a Ami com a Makoto, que é um fandom enorme, pra quem não sabe. Não, mas eu vou te falar que quando eu assisti Sailor Moon pela primeira vez, né, eu era criança, pré-adolescente, e eu tava tão imersa na heteronormatividade que nem mesmo a relação da Sailor Urano com a Sailor Netuno eu via como romance. Então foi realmente um processo, assim, longo. Uau, e isso que tu não pegou a versão americana, Sailor Moon. De primas. Então, seguindo um pouquinho a pauta aqui, acho que seria interessante a gente, só pra contextualizar um pouco, quando a gente for um pouquinho mais pra frente, sobre clichês e tudo mais, falar um pouco sobre o passado do Yuri, antes de ser Yuri, né? E assim, eu ouvi o podcast de vocês sobre a Nobuko Yoshia, ouvindo tudo assim, contexto histórico que vocês passaram sobre os colégios de meninas vindo pro Japão e toda aquela romance entre meninas colegiais e etc. Faz tanto sentido depois com os clichês que vão vir dos Yuris. Sim, completamente. Não sei se vocês querem repetir um pouco o que vocês falaram naquele podcast. Não precisa fazer que nem um podcast, mas... Não, assim, resumidamente, a origem desses clichês que se tornaram o Yuri depois são do começo do século XX ainda, nos anos 20, com essa cultura das escolas femininas, normalmente católicas, porque o Japão estava importando a cultura ocidental, assim, massivamente. Meninas, normalmente pessoas de classe mais elevada um pouco, né? As meninas, elas eram educadas para serem esposas. Elas tinham aquele ambiente escolar, era meio que a única liberdade que elas tinham era aquela vida escolar antes de se casar e ser uma boa esposa. E bom, né, as adolescentes, todo mundo junto na escola, né, umas coisas aconteciam. Hormônios, tudo acontecia. E aí vem a questão da literatura shoujo da época, que não é tão parecida com a literatura shoujo de hoje em dia, né? É uma coisa que eu acho que é até interessante em termos de demografia. A gente vai falar mais sobre isso no programa, mas como na origem, o Yuri ele é mais próximo do shoujo do que, sei lá, do BL ou do yaoi, que é como era chamado antigamente, por causa dessa questão das publicações, que tinham as histórias românticas, e aí vem as histórias idealizadas das meninas que tinham aquela amizade, nossa, tão profunda e tão maravilhosa, e que realmente se tornou o clichê do Yuri, né, que a gente vai falar mais pra frente. Bem, e quem quiser ouvir esse podcast, o link vai estar na descrição, pelo menos do YouTube, e eu recomendo bastante, porque é muito interessante pra quem é fã, não só de Yuri, mas também pra quem é fã de anime e mangá no geral, porque também faz parte da história de anime e mangá no geral, né? E é muito interessante que essas primeiras histórias, é interessante e triste ao mesmo tempo, né? São histórias muito trágicas. Pois é. Sim. Né? Nos anos 70. 70 é a parte das revistas já LGBT, né, japonesas. Tem a Barazoku. Pois é, Barazoku. Essas histórias da Nobuko, elas são mais anos 20 ainda. É verdade. Mas o Yuri meio que se torna Yuri nos anos 70, não é? É, o princípio do Yuri, com certeza. Algumas obras que eu vi, o pouco que eu li, eu não entendia muito bem por que falam muito de Rosas Versalhes. Vocês têm alguma justificativa para esse começo? Eu diria que é uma evolução, não só do gênero, mas tipo de personagem, né? De Princesa e o Cavaleiro, passa pra Rosa de Versalhes, que passa em Utena, agora tem Starlight, é um tipo de personagem. E tem muita relação com a questão do Takarazuka, né? Que é o teatro feminino japonês. O androgenismo. Eu acho que o pessoal fala muito da Rosa de Versalhes pro Yuri por causa dessa coisa da figura da Oscar, né? Que é a protagonista, que é uma pessoa andrógena, que socialmente não se encaixa nem como mulher direito, nem como homem. É uma coisa ambígua, é uma mulher que desperta paixão nas outras mulheres, porque ela tem esse jeito que é confuso socialmente. Então, eu acho que é por isso que ela marca muito o também fandom. Por causa da adaptação pra Takarazuka também influenciou muito as meninas da época. Tipo, as atrizes sempre são essa coisa meio misteriosa, que conseguem fazer papéis, entre aspas, mais masculinos e que chamam a atenção das meninas. E aí fica essa coisa, a menina gosta da mulher, ó, desse perfil que parece masculino, mas é mulher, mas alguma coisa meio misteriosa, sabe? E eu acabei não fazendo a conexão, mas quando eu falo das histórias trágicas, eu me refiro a essa obra Shiroi Heie no Futaria, não sei se estou falando certo, mas que é uma história que, novamente, as meninas se encontram no colégio feminino,
e aí elas se apaixonam, mas no final, uma delas meio que se suicida. Ela não exatamente se suicida, ela pede para matarem ela, que é a mesma coisa. E como que nesse começo tinha essa coisa bem macabra e triste, chorando no banheiro. É uma coisa bastante da sociedade japonesa, na verdade, né? Porque teve casos assim, né? Teve, de escolas exatamente. que Acontecia de meninas dessas escolas femininas que acabavam, tipo, surtando ou não aceitando o fato de que depois da escola elas teriam que casar com um cara que fosse obrigado e tal. E, bom, tragédias aconteciam realmente. Então acho que isso refletia bastante na ficção. Sim, agora eu lembrei que vocês falaram de um caso real de 2 meninas que se suicidaram juntas porque elas não queriam se separar depois da escola, que aconteceu no Japão. Exato. E aí, Setian, você botou aqui também Onisama, né? E a IGT é a autora de Rosas Adversárias, né? E a HT. Isso, é a mesma autora. Também é o mesmo estilo do Shiori Heia no Futari, que é a escola feminina, as meninas se conhecem, tem essa coisa, mas eu nunca parei pra ler porque é muito trágico. Todo mundo fala que é um horror de trágico. Então eu, vou me preservar. Mas eu sei que ele é muito importante pra esse princípio do Yuri também. Depois desse monte de tragédias, ou durante essas tragédias, né? Vem o termo Yuri, né? Que no começo era Yorozoku, que é tribo do lírio. Exatamente. Que é um termo que tá muito ligado às lésbicas. Tem várias explicações, mas a que eu conheço mais é a questão da relação com o Bara. Barazoku era o nome de uma revista gay, japonesa nos anos 70. E aí o fandom era chamado de Bara, que eram os homens gays. Só que aí a revista começou a ter leitoras mulheres, e às vezes as leitoras mulheres queriam material que fosse, no caso, lésbico. E aí acabava surgindo essa vertente que, pra não ser Bara, que Bara é rosa em japonês, surgiu o lírio, que aí ficou o Yurizoku. Até porque na própria Barazoku eles fizeram uma sessão para as leitoras mandarem cartas e coisas, e era o Yurizoku no Heia, que é o quarto da tribo lírio. Então elas mandavam as cartas, toda essa parte de serem lésbicas, toda essa parte. Eu acho interessante que, por exemplo, quem não conhece muito o anime e mangá, não devem estar muito familiarizados com o fato de que os animes e mangás, eles são bem divididos demograficamente ou em gêneros. Assim, demografia e gênero, eu acho que no Japão é uma coisa que se mistura bastante. Quer dizer, eu não sei. Quando a gente traz esses gêneros ou demografias pro Brasil, eles se tornam gênero. Né? Porque, por exemplo, se a gente fala shoujo aqui no Brasil, a gente não pensa que são, para meninas de 12 anos, ou enfim. A gente pensa logo naquele romance, mela calcinha, que a menina fica com o menino, com o senpai, etc, etc. Não pensa um Chihaya Furu, que é um mangá de esporte voltado pra meninas. Eu até mesmo não sei até que ponto esse negócio de gênero e demografia até se mistura lá no Japão, porque realmente eu não conheço, não moro lá e não tenho tanto estudo sobre o caso. O que parece mais é que a questão das publicações de mangá seguem mais firme isso, né? Quando chega em anime, na animação, aí fica uma coisa confusa. Sim, né? sim. Dizer que o anime é shoujo, mas será que é? Mas o mangá é porque era de uma revista shoujo, aí fica meio bagunçado. Porque pra mim, pelo menos, eu divido entre shoujo, shonen, josei e seinen. E aí eu faço uma arvorezinha dividindo todo o resto. Mas a gente tem vários exemplos de mangás yuris que não são de revistas yuris. Elas são em revistas shoujo ou seinen. Então é bem confuso. E só pra talvez deixar as pessoas menos confusas, que não conhecem sobre anime e mangá, shoujo, como a gente falou, tá mais ligado ao universo feminino, jovem. O shounen está mais ligado para o universo masculino jovem. Aqui no Brasil a gente vê mais como anime de lutinha. O josei, enfim, é mais voltado para mulheres adultas, enquanto o seinen seria para homens adultos. E a gente tem, obviamente, o boys love, que anteriormente se chamava yaoi, que teve essa mudança de nome, e os yuris, que a gente tá falando agora. O yuri surgiu meio que a partir do shoujo, não foi isso? Ou entendi errado? Lá na raiz, antes de se chamar yuri, sim. E aí foi se criado essa revistas especificamente para o yuri. Ok, eu vou fazer uma primeira interrupção aqui rapidinha. Caso não tenha ficado muito claro, lá no Japão existem vários tipos de revistas que são revistas voltadas para esses públicos que a gente falou anteriormente. Aonde lá você tem tipo uma editora, eu não sei se eu posso considerar uma editora, eu estou um pouquinho confusa nesse momento, mas que é uma revista voltada somente para o público yuri, que publica somente obras relacionadas para esse gênero / demografia. Quer dizer,
a Yuri Shimai Magazine, ela meio que virou Yurihime? Ou, tipo assim, ela morreu e teve a Yurihime? Pois é que tem várias revistas. Eu acho que a Shimai é uma das que acabou. Que o Yuri tem um histórico bem grande de revistas que começaram e morreram. Começaram e morreram. Sim, ou revistas que só são de one-shots, coisas assim. A Yurihime em si começou, acho que é 2005, 2006, eu não tenho bem gravado isso. A Yurihime tinha até a Wide Rose, né? Uma revista separada pra histórias mais adultas. E que morreu também. ou se juntou, né? Porque agora o Yurihime tem um pouco, algumas que são mais ousadas, assim. Tem mais 18, essas coisas. E eu achei tão interessante que, assim, o Japão, ele produz muita coisa, ele produz tanta coisa que ele consegue, assim, por mais que as revistas Yuri morram e voltem e etc., ele consegue ter uma demografia só para romance entre mulheres, que é um negócio que aqui no Ocidente, você não imagina. Sim. Eu tava ouvindo também o podcast do Otaminas, que também vai estar na descrição, sobre Yuri, onde uma delas, não lembro quem foi, ressaltou uma questão interessante, que é o seguinte: o Japão, ele segmenta muito, né, como a gente falou, e essa segmentação também inclui, por exemplo, autores, né? Você vai ter muitas autoras mulheres fazendo shows e muitos autores homens fazendo shounen. Tem-se os seus problemas, obviamente, mas essa segregação dá muita liberdade para essas pessoas. E eu acho que se não tivesse essa segregação tão grande de ter um espaço próprio para as mulheres, talvez o Yuri não tivesse surgido como surgiu. Em parte sim. Isso e ter um mercado independente também, né? De doujinshis. Sem doujinshis, atualmente o Yuri seria muito menor. Eu acho que especialmente esses gêneros mais voltados para públicos mais específicos, como o Boys Love e o Yuri, eles têm muito raiz também na produção independente. Sim. A questão da Yurihime conseguir se tornar uma revista que sobreviveu, né? Porque muitas morreram. Realmente fez com que as autoras conseguissem ter mais liberdade, porque quando as publicações elas eram mais temporárias ou mais esparsas, assim, tipo, uma vez por ano, 2 vezes por ano, era uma coisa muito fechada. E hoje em dia a gente tem uma diversidade de histórias maior exatamente porque tem um mercado mais sólido. Tipo, as autoras sabem que vai ter uma revista saindo por mês e que tem várias coletâneas saindo com temas diferentes. Isso é uma coisa muito boa, porque tem vários tipos de Yuri hoje em dia, de temáticas dentro do Yuri, né? E isso é uma coisa que a solidez do mercado proporciona. Não sei, mas eu acho que também que essa solidez também faz com que saia um pouco do próprio Yurihime, né? Sim. De repente se arriscar em outras revistas, né? Porque IHT não é de Yurihime, não é? Não é. É da Dengeki. Vários mangás importantes que as pessoas lembram quando pensam em Yuri não são de revista Yuri necessariamente, como o Yaga Kimi, Sasame Kikoto também não era. Girlfriends também não era. Nossa, Girlfriends não era? Não, a Milky Morinaga eu acho que nunca publicou em uma serialização em revista Yuri. Sempre foi shoujo. Nossa, rapaz. Então, pra quem que é o Yuri? É uma demografia? É um gênero? Quem é que faz? Ele trata sobre assuntos lésbicos? Tudo é um grande depende. Questões filosóficas sobre o Yuri são profundas. Pois é. Mas assim, pra quem vocês recomendariam o Yuri? Acho que na visão ocidental, do nosso ponto de vista, ele é muito pra pessoas que realmente... mulheres que querem conteúdo não necessariamente lésbico, mas que seja agradável a pessoas que gostam de romance lésbico. Tem uma diferença de visão entre nós, né, no ocidente, e no Japão. No Japão, o Yuri, ele é muito pra mulheres, tanto que a Yurihime, ela meio que se gaba de ser uma revista que tem um público majoritariamente feminino, mas também é pra homens, e também não se limita a pessoas que são LGBT. Pois é, porque o pessoal fica falando que, o Yuri... Tem uma parte do público otaku que tem um certo probleminha, que acha que Yuri é fanservice para homens. Esse é o pior. Ou que BL é fetização pra mulheres, essa coisa. E, tipo, não é. É tipo, romance hétero também funciona pra pessoas gays. E o vice-versa também dá pra funcionar. Sim. Isso depende muito do gosto da pessoa e de como é a obra. Sim. Então, tudo depende. Eu diria que, assim, falando da minha própria experiência, eu primeiro recomendaria Yuri justamente pras pessoas, principalmente pra meninas LGBT, porque, no meu caso, Yuri foi um fator de muita importância pra eu entender que pode ficar tudo bem. Sim, isso é uma coisa muito importante. Eu penso assim, eu vivi assistindo Disney com aquela fantasia melosa de príncipe e princesa. E eu achei no Yuri o meu romance princesa-princesa. Tem um monte de coisa irreal, mas é isso que eu queria. Eu não queria realidade, eu queria histórias felizes e fofinhas. Isso me fala lembrar, tu já leu? Tem um mangá da Milky Morinaga que eu acho que seria perfeito pra ti.
que é o Secret of the Princess. Ah. Que ele trata muito disso, da menina que foi criada pela mãe e a mãe queria que ela encontrasse um príncipe do cavalo branco e não sei o que. E aí no final do mangá, que é um volume único, ela fica com uma outra menina. Já li. Ohime-sama no Himitsu. Já li. Obviamente que, de tudo que eu já li, a maioria foram esses yuris mais, digamos, irreais. Mas também tem alguns yuris, principalmente modernos, que também vão tratar sobre romances na vida adulta. É um estilo que está surgindo agora. Não sei se vocês concordam comigo. Mas... eu acho que eu o trend concordo. tá maior agora, com certeza, porque tem umas vertentes bem grandes agora, mas eu acho que ele vem desde lá da Morishima Akiko, que ela começou muito a fazer, ela gosta muito de office ladies, vamos botar assim. Então ela fazia romance entre colegas de trabalho, ou mulheres que se conhecem. Era bem pontual antes, né? Era bem pontual, mas ela fez muita coisa que é influente agora, sabe? Inclusive, eu sou muito feliz hoje em dia por ter esse mercado mais diversificado, porque história de colégio, cansa. Sim. Agora vamos falar sobre quem faz. E eu quero dizer que eu li agora, você publicou aqui, sobre Ikeda Takashi, e eu fiquei chocada que ele é um homem. Sim! O Ikeda Takashi, que é o autor de um dos yuris que eu mais gosto, né? O Sasami Kikoto. É um homem. Pois é. Uau. Eu acho que, em geral, qualquer pessoa pode fazer um yuri. Isso é uma verdade. Mas, por exemplo, eu tenho essa visão. Tipo, é óbvio que mulheres que gostam de mulheres vão ter mais tendências de fazer romance entre mulheres. Porque Sim, claro. não é só sobre a vida delas, mas não sei. Porque assim, quando eu escrevo, eu quero, às vezes, extravasar coisas minhas. Eu acho que tem muito isso também, sabe? Na minha pouca pesquisa que eu fiz agora, porque, né, anos no yuri a gente tem o conhecimento meio já difundido em si mesmo. Só que eu dei uma procurada em algumas coisas interessantes, tipo, autoras que são, tipo, dizem, sou lésbica. Isso é bem raro no yuri. Tipo, a Takemiya Jin, que faz realmente muito romance adulto. Sim. Inclusive, ela tem um pantry japonês pra pessoas lerem os romances adultos dela. Aí tem uma autora que até há pouco tempo eu fiquei surpresa de que é, não sei se é hétero, né? Pode ser bi, né? Mas ela é casada com outro autor, que é a autora do Hanani Arashi. É um mangá yuri super fofinho. É o quê? E ela é casada com um autor de mangá e eles têm um filho. É tipo, caralho, mano. E é super do yuri, assim. Hanani Arashi é? Sim, e Hanani Arashi é aquele yuri que, assim, 10 anos pra elas darem as mãos. É. Eu tô chocada com essa informação. Eu também fiquei. Assim, eu fico um pouquinho feliz porque eu tenho um pouquinho de esperanças em homens e em héteros. Ou, no caso, ela pode ser bi também, mas, né? Sim. E, tipo, eu gosto dessa coisa dos japoneses de não serem totalmente abertos às vezes. Então tem uns casos engraçados, tipo, a Morinaka Milk, que ela não fala que é lésbica, mas ela bota determinadamente que ela é shipper, sabe? Loucamente de coisas. Tipo, eu já li um doujinshi dela que era Madoromo. Ela mesma fala que, tipo, ela começava a pensar em Yuri já com Sailor Moon, sabe? Entre todas as personagens. Então é bem diferente isso. Mas assim, eu tava estudando um pouquinho sobre shippers pra fazer um outro roteiro aí. E tem uma psicóloga, que eu esqueci o nome, peço desculpas, que ela fala justamente como que shippar as pessoas nada mais é do que a gente projetar os nossos próprios desejos nesse casal. É muito tipo assim, você realmente se vê como uma das pessoas daquele casal e a outra pessoa, né, o ship, seria com quem você meio que gostaria de se relacionar. Tanto que é comum uma pessoa ter tipo um gênero de ship favorito, que provavelmente é como aquela pessoa quer ter um romance. Então assim... Sim, é um padrão que se repete, né, dos chips da pessoa. Sim, é. Ser muito chip assim de Yuri pode ser um indicativo. Pode não ser, porque obviamente eu já shippei muita gente hétero, mas tem também uma autora que eu já até falei pra vocês, que é a Inui Ayui. Ela tá fazendo, no caso, Yuri adulto, né, de duas mulheres num escritório, que se chama Taiji ni Agaretara, que é uma história muito bonitinha, que fala sobre questões muito relevantes em relações de pessoas adultas. E ela também tem meio que tipo um curtinha, tipo de três páginas, talvez, conforme ela lance o mangá dela, onde ela conta a história da namorada, a esposa dela, que, né, no Japão você não pode se casar. E também é muito fofinho, porque tem muito disso, né? O Japão tem homofobia, é uma homofobia diferente da nossa, mas tem. Sim. E muito por isso que a gente não sabe qual é, de repente, a sexualidade das autoras,
ou se é autora ou autor, né, por causa do pseudônimo. A gente esqueceu alguém? A Morishima. A gente falou do Morishima? A gente falou um pouquinho antes, né, mas que a Morishima, ela não fala que ela é lésbica, mas ela diz que ama mulheres e o Yuri. E que ela começou a fazer Yuri justamente porque ela via pouco material, né, sobre mulheres se apaixonando. Pra esse tipo de coisa, de pegar referências de autores, assim, variados, eu gostei muito de pesquisar no Okazu, né, que é tipo o blog de Yuri. Sim. Em inglês. Em inglês. É em inglês, não tem tradução, mas vou deixar na descrição pra quem quiser conhecer mais. Mas assim, eu não sei vocês, eu me importo a autora, ser autor, ser lésbica, ser bi, ser hétero? Sim e não. Porque assim, no final das contas, a obra é a obra e o autor é o autor, né? Eu acho que, por exemplo, Girlfriends não vai deixar de ser menos importante pra mim se de repente a Morinaga não for lésbica. Vai continuar tendo a mesma importância pra mim. Mas é importante no sentido de, tipo assim, é óbvio que... Não óbvio, porque às vezes tem gente que é gay e lésbica e faz conteúdos meio questionáveis. Mas Sim. a tendência é que, quando você faz parte daquela realidade, que você consiga escrever aquela realidade de forma mais real, digamos assim. A questão do gênero hoje em dia o Yuri tem muita obra que não é só Yuri que fala de questões LGBT. Acho que mostra bastante que os autores, mesmo que a gente não saiba bem se quem é homem, quem é mulher, a sexualidade nem nada disso, mostra que a tendência é que muitos sejam da comunidade LGBT, né? Porque é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito sobre Yuri, é que não necessariamente ele é LGBT, né? Ele é uma coisa meio... Como é que eu posso dizer? Que nem a gente falou, não precisa ter romance, às vezes é tipo uma relação muito próxima. Sim. E hoje em dia, como tem muitas obras que não são só isso, que são romance, ou que falam da comunidade, ou que falam dessas questões de não pode casar, mas vivem juntas, acho que isso mostra que os autores, pelo menos a grande maioria, eles, se não vivenciam, eles são bem sensíveis em relação a esse assunto. Sim. O que é uma coisa muito positiva, né? Agora, uma coisa um pouco polêmica, ou muito polêmica, que são os rótulos e o fato nas obras, as personagens não se identificarem, de repente, como lésbicas ou bis. E se isso realmente importa para a obra. Longa discussão essa. Assim, eu vou começar assim pra vocês não ficarem um pouquinho. Fale. Como eu falei, rótulos são importantes? São. Eles são importantes pra gente ter os nossos direitos, por exemplo, no Japão, de repente, pra conseguir o casamento, de repente seja importante realmente botar um rótulo e pedir esses direitos. Mas, quando você tá se tratando de uma obra fictícia, e essa obra fictícia não tem a intenção de... Não quero dizer militar, porque não é esse o termo, mas enfim, não quer militar, não quer levantar uma bandeira, e só quer realmente contar uma história fantasiosa, disneyrística, enfim, eu não vejo por que colocar. Porque assim, por exemplo, na Disney, nenhuma princesa chega e fala assim, eu sou hétero, entendeu? Eu vou ficar com esse cara hétero aqui também. Sim, pois é. Então pra mim não faz muito sentido, assim, ter que se rotular. A não ser que, por exemplo, a história seja baseada na menina se descobrindo e realmente querendo buscar algum rótulo. Mas se essa não é a proposta, se a proposta é muito mais como eu posso dizer, um romance mesmo, bobinho, água com açúcar, mela calcinha, tá tudo certo. Tipo, o negócio é ver as duas meninas juntas. Eu acho que ver duas personagens do mesmo gênero juntas é muito mais impactante do que uma personagem se colocar como lésbica. Pelo menos, quer dizer, dependendo da obra, mas enfim. Ok, eu quero fazer uma outra interrupção aqui no meio do podcast, porque eu acho que eu fui um pouquinho dura demais no que eu tava falando, e eu acabei me expressando talvez um pouco mal. Quando eu falo que a obra não quer levantar bandeira, eu não tô falando que as obras que são só um romance irreal, fantasioso, não tenha a sua importância para contribuir com o avanço dos direitos LGBT. E muito menos falar que obras que se rotulam ou que falam sobre rótulos são menos importantes, como eu mesmo falei alguns segundos atrás. Eu acho que vai ser muito mais como a Setchan e a Masaki vão falar daqui a pouco, que vão falar muito melhor do que eu, inclusive, mas é muito uma questão de que cada obra tem o seu significado, cada obra tem o seu objetivo, e cada obra tem a sua importância. Então eu vou deixar elas falarem, porque como eu falei, elas vão falar muito melhor do que eu. Sim. Tem uma coisa que a gente bota, às vezes, expectativas em algumas obras, que isso quebra a gente também. Eu acabei lembrando de um mangá que eu lia, e que acabou, que era sobre uma menina trans, que gostava de uma menina cis. E elas não acabam juntas. E isso foi muito ruim pra mim. E aí, tipo, essa era a minha expectativa, mas eu não entendi o que o mangá queria me passar, né? Então, o problema fui eu, não a obra. É uma coisa bem complicada isso. Eu acho que, assim, essa realmente é uma questão polêmica, porque a gente já tretou muito nas internet com esse assunto. Pois é.
Eu acho que é importante ter os dois tipos de obra, né? Tanto obras em que os personagens se assumem e tratam a questão LGBT explicitamente. Eu acho importante que tenha os dois tipos de obra. Tanto a obra em que o personagem se assume bissexual ou lésbica e que trata da questão mais explicitamente, mas também é importante ter a obra que não fala sobre isso, que não foca nisso. E é importante também as pessoas entenderem que existem esses dois espaços. Acontece muitas vezes das pessoas colocarem uma expectativa em cima de uma obra Yuri que não necessariamente a obra precisa cumprir. Nem necessariamente o Yuri é sobre o romance entre as duas, né? E isso é uma questão mais profunda que pessoalmente é uma das coisas que eu mais me importo em falar no fandom, porque eu gosto de pesquisar a parte histórica, antiga mesmo do gênero, que é a questão de que o Yuri não necessariamente é sobre romance romântico. As pessoas botam uma expectativa de que, tem que ser, tem que falar, e não necessariamente, né? Não necessariamente. E acaba, às vezes, gerando muita frustração pras pessoas, desnecessária, quando não acontece, né? É porque também tem uma visão que, assim, quando você não coloca um rótulo, você tá naturalizando mais. Você tá Sim. Entendeu? É. Eu sei que a gente não vive numa utopia onde isso já é natural, mas tem que começar de algum lugar, eu penso, assim. E também acho que agrupa mais camadas, né? Tipo, se a menina falar que gosta só de mulheres, às vezes alguma menina bi não vai se sentir representada. Eu acho isso um pouco ambíguo, mas eu gosto, às vezes, de não deixar claro isso. Tipo, a Yuzu do Citrus. Ela em nenhum momento fala que ela é bi ou lésbica. Sim. Então, a pessoa pode se sentir representada. Sim. Porque ela já mostrou que poderia ter atração por homem ou ter essa coisa de heteronormatividade. Qualquer uma das opções é interpretativa corretamente. Mas eu acho que é um tiro pros dois lados, né? Porque eu vejo muita gente que é o oposto, que precisa desse rótulo para se sentir identificado, que precisa de mais essa informação para se identificar com aquela personagem ou representada. Aí eu acho que o ideal é a pessoa procurar títulos que voltam pra esse lado, não querer que todo Yuri faça isso, porque isso não é a função do Yuri, Sim. a princípio. A gente já chegou a falar isso bastante no nosso podcast. Tirou um programa, acho que quase inteiro, pra falar sobre essa questão, porque tem vezes que a pessoa, ela tá numa fase da vida em que ela precisa se afirmar. Tipo, tá se descobrindo, ou vive num ambiente em que ela não pode sair do armário. E aí ela vê na obra as personagens saindo do armário, é uma coisa que deixa ela feliz. Então ela acaba buscando isso. Quando passa do ponto de ficar feliz com isso pra querer que seja isso sempre, aí é um pouco de tentativa de imposição do leitor em cima da obra que não funciona, né? Não funciona assim. Então, seguindo assim para mais polêmicas, eu vejo muita gente achando que Yuri é um yaoi. Mais um adendo aqui para me corrigir, porque o termo certo é boys love, só que com mulheres. Que é aquele negócio de mulheres fetichizadas, fanservice pra homem ver. E eu fico perguntando, vocês já leram algum Yuri na vida de vocês? Porque se vocês lessem algum Yuri, vocês iam perceber que é o oposto. Que a gente demora capítulos e volumes pra elas te darem um beijo. Sim. Então, são outros problemas. E aí, o que você acha dessas pessoas, entendeu? Esses estereótipos. Toda vez que alguém aparece falando esse tipo de coisa, tipo, Yuri é fetiche das minas se pegando. Eu tenho certeza, na minha mente, assim, que a pessoa, sei lá, só assistiu algum hentai que tinha isso e acha que isso é Yuri, só sabe? O primeiro episódio de Citrus. Sim. Não é nada. Só E a o pessoa primeiro acha episódio. que tudo é resumido àquilo, sabe? Tipo, Já que a gente falou de Citrus, vamos pra Citrus então. Vou pegar aqui meu paninho pra Citrus pra passá-lo alguma vez, entendeu? Vamos pegar um caminhão de paninho. eu não acho que precisa de paninho nenhum pra Citrus. As pessoas fazem uma polêmica, assim, infinita, né, em cima de Citrus. Eu acho que as pessoas não acreditam em evolução de personagem? Ou que personagens podem ser complexos? Eu não sei, sinceramente. É porque, assim, vamos começar aqui. Citrus, ele já é um pouquinho diferente dos Yuris normais por conta do fanservice, que é normal. Porque, assim, fanservice é uma coisa natural que de ter em obras, porque nós somos humanos e a gente tem que expressar nossa sexualidade de diversas formas. O problema é quando esse fanservice fica, obviamente, por exemplo, concentrado em mulheres e é feito desnecessariamente. Citrus, eu acho que não é um fanservice desnecessário. Faz sentido com uma obra, porque elas são adolescentes que estão descobrindo a sua própria sexualidade, então faz um certo sentido. E pelo fato de ser fanservice, é óbvio que vai ter um público maior, porque por mais que provavelmente o público de Citrus não sejam homens, vai atrair o público masculino e vai atrair mais gente. Porque mulher se pegando em mulheres com pouca roupa vende, independente do que seja a história. É uma triste realidade? É, mas é uma realidade. E a Suboruta é um gênio.
de conseguir juntar essas coisas todas juntas. É uma mistureba do Yuri, pra mim, em Citrus, que é maravilhosa, né? E eu acho que funciona muito assim, como a Juliana disse, porque Citrus tem umas cenas fanservice, mas parece que é feito, tipo, pra enganar a pessoa que tá desatenta, sabe? A pessoa olha assim de relance uma página e pensa, nossa, olha, vou ler. Aí chega lá, a maior parte da história é a Yuzu surtando sozinha, porque ela não sabe o que fazer, sabe? As duas dormem, sei lá quanto tempo, numa cama só, e não fazem nada. Que coisa mais Yuri que isso? O Citro Plus tá o quê? No terceiro volume, não é? Elas já estão juntas, elas já são um casal, elas já são noivas. E nada rolou até o momento. Pois é. Mas aí vem aquela página bonita que engana, assim, aquela ilustração com a Mei bem bonita, assim, aparecendo o decote. Aí a pessoa, nossa! Meu Deus, vai ter mais 18. Acreditou, não. Não, você foi enganado, desculpa. E assim, as pessoas ficam muito ligadas na Mei, né? Que a Mei fez aquilo, que a Mei abusou da Yuzu. A Mei tava errada? Ela tava errada. Mas as pessoas não percebem que, primeiro, aquilo era um reflexo do próprio abuso que ela sofria. Não é que justifique, mas conforme a própria Yuzu trata a Mei com carinho, a Mei vai mudando e vai se adaptando. Não tô dizendo que, tipo assim, quando você tá num relacionamento, você é obrigado a transformar uma pessoa abusiva. Não é isso. Ninguém é obrigado a nada. Sim. Até porque elas não estavam num relacionamento, né? Sim. Elas foram interagindo e tendo mais intimidade, e até surgiu o relacionamento delas, já era muito mais saudável. E tem uma cena que é muito boa pra exemplificar isso, que é quando a Yuzu vai buscar a Mei na casa dela pela primeira vez, que a Mei vai pra casa do avô, e aí a Yuzu vai atrás dela, e aí a Mei tá, tipo, tirando a roupa dela, a Yuzu vê que ela tá sofrendo, ela não bate na Mei, ela segura ela, fala, tá tudo bem, eu tô aqui. E aí a Mei para. Sim. E é muito isso, tipo assim, quando você tá numa situação tão ruim como a Mei tava, não é batendo na pessoa que ela vai entender. Sim, e tu vê que nessa cena que a Mei usa aquilo meio que como arma, né? Porque ela quer que a Yuzu não entenda o que ela tá sentindo e usa aquilo que como uma arma. E a Yuzu quebra esse ciclo, não agredindo de volta, né? E ela escolhe fazer isso, na verdade, né? Que nem a Juliana falou, tipo, ninguém é obrigado a fazer isso, mas a Yuzu queria fazer isso, ela queria se aproximar da Mei. Eu acho que a única coisa que me incomoda em Citrus é o fato daquela questão de, por exemplo, a Yuzu chamar o pai da Mei de pai e a Mei chamar a mãe da Yuzu de mãe. É que é uma coisa japonesa, né? Tirando isso, assim, é problemático, mas te passa o paninho. Esquece que isso existe. Mas é muita questão de, tipo, as pessoas ficam muito presas ao começo da história e ao que a Mei fazia no começo da história e, tipo, ela era uma pessoa que fez algo errado, tá bom, ela depois mudou, enfim, passou por um processo, deu, sabe? As pessoas ficam presas naquilo. E as pessoas querem representatividade e tal, e elas não percebem ou não leram depois, mais pra frente, quando elas já estão namorando e tem o capítulo com a Yuzu se reencontrando com amigas antigas dela e vendo como o mundo é preconceituoso. Eu acho que foi um dos melhores capítulos de mangá que eu já li. Eu achei fantástico. E ela sentando, falando com a Mei, as duas escrevendo ali no caderninho, tipo, putz, vai dar certo, vamos ficar junto e tal. É muito legal. Uma coisa que eu reparei também é que, por exemplo, quando Citrus explodiu, além de todas as polêmicas das pessoas falando coisas sem verem, assim, eu não sei se IHT, né, foi tão popular quanto o Citrus, eu acho que não, mas ele também foi bastante popular. E me irritava que as pessoas, quando se referiam em IHT, eles meio que tiravam o fato de ser Yuri. Eu via muita gente falando assim, não é só uma história sobre romance entre meninas, é uma história sobre amor. Sim, não, assim, eu entendo. Não. Não. E aí você percebe como que... Em que buraco as pessoas estão. Sim, sabe? Como que tem um preconceito muito grande. Não só sobre o Yuri, mas também sobre os boy loves. Tipo, eu não gosto das pessoas comparando Citrus e HT. Ou também falando que a Touko é abusiva com a Yui. Isso tem vontade de dar uma voadora nas pessoas. É incrível. Eu não acho que a Touko é abusiva com a Yui, mas eu acho que elas, no final do mangá, elas repensam melhor isso. Sim. Tem certos momentos no mangá que eu penso assim, não, moça, você não precisa ser tudo pra ela não, calma, você pode ser você mesma. Você pode ser você pra você mesma. Você não precisa dela pra te complementar. Porque a obra fala muito sobre isso, da relação que a pessoa tem com a própria imagem. Sim. E com a dependência da outra pessoa. Então, tanto uma quanto a outra, né? Exato. Que a Yu começa a não querer se aproximar tanto, né? Não passar daquele ponto linear entre a intimidade que elas têm e mostrar amor pra Touko, porque a Touko não queria isso, né? Sim. Tem essas duas partes, né? Do IHT.
Mas eu achei bem engraçado esse negócio de as pessoas verem HT como, tipo, ai, não é só um romance dos meninos. Eu entendo, porque eu acho que HT, ele tenta realmente ser um pouco pra além da questão de gênero, né? Mas eu acho que abstrair, assim, um pouco demais, né? Não precisa também, né? Tipo, não vamos lembrar que ele é um mangá de um relacionamento entre duas meninas. Sim. Tipo, ele eu sei que o fato não é decisivo pra história, mas ainda assim, tá lá. Defendendo talvez um pouquinho o vídeo que eu vi a pessoa falando isso, eu sinto que a pessoa falou isso pra talvez alguém que não queira ver um romance entre meninas dê chance para a história. Mas mesmo assim, é uma fala muito bizarra. É uma fala que percebe um grande preconceito. Preconceituoso, na verdade, né? Porque... Por que um hétero não pode ver um filme ou um mangá ou um anime com um relacionamento homoafetivo? Tipo, não faz sentido. A gente tá muito acostumado não só ver muitos romances héteros, mas a gente, por exemplo, como mulher, vê protagonistas homens e tá tudo bem, gostar deles e se identificar com eles. E por que não pode ser o contrário? Tem muito isso, né? O que a gente encontra no Yuri? Quais são os clichês? Assim, a gente já falou algumas coisas, não é? Escola. Escola feminina. É importante. Cristianismo. Cristianismo é foda. Tem algumas obras que são tipo o supra-sumo, assim. Maria Samagamitteru, acho que condensa o clichê. Purest form of love. É muito bizarro essas que tem cristianismo, porque é do Japão, né? Obviamente que vai ser uma visão bem diferente da nossa. Sim, pois Sim. Mas vem muito também daquela coisa que eu falei, né? Das escolas que teve no Japão mesmo, trazidas com o cristianismo. Aí influenciou, virou trend. Eu me lembro no início de Sasame Kikoto, tem uma historinha, uma piada com a Kazama que queria entrar numa escola feminina. Sim. E que tem a entrevista com a escola e ela fala que queria entrar porque queria ver meninas fofas, né? E aí, tipo, tem essa coisa, né, de a Kazama ser uma menina lésbica, né, porque ela só gosta de meninos, especificamente meninas fofas, numa escola que é pro ambos os sexos. E aí isso é pequena quebra parte, de clichê. né? Uma quebra de clichê interessante também. O que mais? Tem sempre a menina do cabelinho claro e do cabelinho escuro, ora. É um clichê. Mas esse clichê eu entendo. Ou do cabelo curto e comprido, sabe? Esse eu até entendo, porque assim, quando é um desenho, a gente precisa realmente mostrar que não é a mesma pessoa. Sim. Gente, eu pulei aqui uma coisa do fetiche que a Setiama colocou do Kanazuki no Miku e do Sunset Orange. Né? Porque o mangá do Kanazuki é bem sofrido de fanservice. Eu acho bem ruim como já O Kanazuki no Miku, ele é um fenômeno bem estranho. Pois é, porque ele é bem mainstream pra um negócio Yuri. Ele ultrapassou essa camada do Yuri. Ele fez isso por causa do anime, porque tem robô. E o mangá, ele tem fanservice pesado. Ele é desenhado por um cara, e um cara que gosta de fanservice pesado. Sunset Orange, eu não sei porque a New Pop trouxe pro Brasil. Eu acho que tava no pacote do Filosofia, porque não pode, sei lá. É um negócio que eu não... Eu comprei, mas eu estou chorando sangue. O primeiro mangá Yuri que eu li foi um da Morishima. E por algum motivo, eu pensei que esse Sunset era da Morishima. Eu não sei porquê. E aí eu comprei. E aí foi, enfim. Não, e ainda foi, tipo, o primeiro mangá Yuri em português trazido. E aí, tipo, esse... Mano... Não ajudou, mas tudo claro, bem. E apagamos o Tena, mas... Tá. Desculpa. Tadinho de Utena, gente. Eu considero o Tena um Yuri. Sim, eu também considero que a publicação foi tão zoada que eu esqueço que eu tenho um mangá de Utena. O sucessor de Sailor Moon. Cara, o Tena foi muito importante pra mim. Não foi nem no Yuri, porque, novamente, eu estava muito inserida na heteronormatividade. Mas foi na questão de quebrar padrões de gênero. Foi um mangá que eu olhei a capa, eu li a sinopse. Foi amor à primeira vista. É muito legal, né? E isso que, né, o Tena, Rosa de Versalhes, essa vertente aí, né? Sim. Que é interessante. Mas, por exemplo, os mangás da Morishima, eles também têm bastante fanservice. Sim. Tem. Eu li um pouquinho rápido a entrevista dela com a menina do Kazu, e ela fala que ela gosta de fazer vários jeitos de Yuri, né? Tipo, pra quem quer só o relacionamento, pra quem quer só o fanservizão, ou uma mistura dos dois. Ela tipo, já fez várias dessas misturebas. Então, eu acho interessante isso. Tipo, o Yuri não quer
ser que ele vai ser só puro, né? Só aquele fofinho que elas ficam 30 capítulos dizendo ai, Onesama, sabe? Então, né, é um bom exemplo de autora que consegue brincar com essas coisas. De ser fanservice e apresentar alguma coisa pro gênero que às vezes é necessário. São meninas se relacionando. Se elas têm um relacionamento amoroso mesmo, a maior parte vai sim ir pra um relacionamento sexual. Então, tem que demonstrar, né? Não precisa ser que nem a Morinaga que fala no último capítulo de todos os mangás dela. Não, mas acho que não é só Morinaga, muita gente faz. HT é um exemplo disso também. Não foi o último capítulo, mas. Sim, basta. É um clichê de Yuri. Quando Citrus Plus for acabar, vai ser tenha. um clichê. Talvez tenha. Depois do casamento, sei lá. Inclusive, o primeiro mangá, né, que eu li, que foi da Morishima, eu acho que foi justamente esse mix entre fanservice e romance. E assim, dá pra ver uma diferença, por exemplo, da Morishima e de outros mais fanservices. Você vê que, como eu falei, não é o problema do fanservice. É quando você direciona esse fanservice pra alguma coisa. Sim. Tipo, esse que eu li, que é Hankujo Shoji, acho que vocês falam. Que sim, é justamente, tipo assim, duas meninas descobrindo o que elas gostam. Literalmente. O que é totalmente normal. É muito bom ver isso representado, sabe? Não é só, tipo, as meninas gostosas mostrando os peitos, com eles pulando. Tipo, sei lá, por exemplo, eu tô vendo agora Kobayashi-san. Vocês já viram, né? Pela risada. Sim! Claro. Yuricast de Kobayashi-san temos. Tem. Vou botar na descrição. E, por exemplo, Kobayashi-san é um fanservice totalmente desnecessário. Mas maravilhoso ao mesmo tempo. Não. Maravilhoso em certo ponto. Mescla com momentos fofos e aí do nada tem um fanservice pesado. É uma coisa que vai, assim, pra um lado pro outro, sabe? Nossa, o feito da amiga da A Locoa. Nossa senhora. Mas me dá um nervoso assim que ela aparece. Essa aí com o menino é muito desnecessário. Mas, né? Acontece. Ao mesmo tempo, tem cenas em que tu fica, tipo, tendo surto de felicidade com elas dando as mãos a Kobayashi e a Toru, sabe? Quais Yuri vocês acham que, tipo assim, saiu do nicho? Eu acho que mais, assim, um pouco pra trás, que a gente sempre... As pessoas sempre citam quando conhecem alguma coisa de Yuri que não é só fanservice, é o Girlfriends. Sim. Né? Muita gente que lê mangá, assim, porque lê mangá conhece Girlfriends. Sim. Mesmo que não tenha tido anime, que é um crime até hoje não ter tido anime. Né? Teve um CD drama e ponto, acabou. Mas teve Hakimi, né? Acho que é o caso mais recente. Talvez Kaze-san, eu diria. Kaze-san deu uma saída também. É porque teve aquele OVA. Sim. Isso. Eu acho que mais recente vai ser o Adachi Shimamura, na verdade. Porque o Adachi Shimamura, ele não é focado só pra público Yuri. Não. Ele ele é um mangá, novel e anime que trata do relacionamento de uma forma que o japonês adora ver, que é aquela coisa que não anda pra lugar nenhum. O japonês adora isso. Então, ele saiu bastante, fez bastante sucesso. E o pessoal adora. Tem possibilidade aí de ter mais. Não sei se teve alguma coisa confirmada depois do anime. Não teve até agora, eu acho. Né? Mas ele fez bastante sucesso. Não duvidaria de ter uma segunda temporada. Tem um que eu acho que vocês não gostam, que é o Hana. Acho que saiu um pouco também. Saiu também. Saiu ele, o Sasami Kikoto. Sempre tem uma leva, assim, de entre 5 e 5 anos, mais ou menos. Tem os animes e aí sai um pouquinho. Tipo, teve no início dos anos 2000 Kanazuki no Miko e Strawberry Panic, sabe? É verdade, Strawberry Panic. Vocês assistiram? Sim, primeiro Yuri. Eu não terminei aquele anime até hoje. Faltou uns 6 episódios, não deu. Eu nunca vi. Tipo, quando eu comecei a ler Yuri, muita gente mandava assistir, mas eu simplesmente não consegui. Não precisa. Porque ele é a versão fanservice de Marimite. É bem... basicamente isso. É Marimite com putaria. Mais ou menos. Marimite eu também não vi. Eu tenho muita vontade de ver pelo design, que é bonito, mas também nunca vi. Marimite vale. O Marimite eu acho que é bom porque ele traz muito dessa coisa mais antiga do Yuri, que a gente falou no começo do programa, da Nobuko Yoshia, né? Nessa questão histórica, eu acho que ele tenta resgatar bastante isso. É bem interessante pra quem quer conhecer o gênero, assim, como um todo, né? Mas eu acho que assim, você falou de 5 em 5 anos, mas eu acho que já tá meio que diminuindo. Talvez de 2 anos, 3 anos. É que eu acho que
que entre a Aoi Hana e Sasami Kikoto e o Citrus, o Yagate e o Kaze-san, teve mais que 5 anos. Eu tô podendo uma mé. Não, acho que não. E ainda assim, a partir dos Citrus em diante, as coisas mudaram. Né? Sim. Hoje em dia a gente tem um anime Yuri por temporada, quase. Ou 2. É porque às vezes o Yuri não tá nem só em anime Yuri, né? Tá em obras que... Kobayashi-san pode ser um exemplo disso, não? Um exemplo disso. Duas personagens que a gente shippa, tá em um anime aleatório também, faz parte. Bem diminuído esse tempo entre obras que chegam no grande público. Se a gente for ver os que viram anime, eles ainda estão muito ligados na escola. Mas no mangá, eu sinto que já tá tendo vários nichinhos dentro do nicho Yuri. Sim. Eu acho que um bom termômetro que eu gosto de olhar é a Yuri Hime, a revista, né? Porque quando ela começou, ela era muito focada nesse tipo de obra. E hoje em dia ela tem uma diversidade de títulos muito grande dentro dela. Tem um que é meio Shingeki no Kyojin com Evangelho, uma coisa muito louca. Meio Gantz, meio, sei lá. Que é super fanserviçudo. Então tem de tudo hoje em dia, né? Tá bem mais diversificado. Cara, quando eu penso na Yuri Hime, eu fico com vergonha do Ocidente. Porque... E assim, isso não tem nada parecido com Yuri Hime pra cá. Porque é uma coisa louca, porque engloba Yuri, Citrus, esse aí de fanservice louco, de alienígenas, lutas, Tem uma mistureba de obras dentro da Yuri Eu Hime. acho que o que é mais admirável desse tipo de coisa é que, tipo, a publicação sabe que ela tem que ter espaço pra todo tipo de obra. Ela não tenta impor, tipo, não, o que tá fazendo sucesso é esse mais fanservice. Então todo mundo vai ter que ser fanservice agora, gente. Não, sabe? Tem um espaço de cada um respeitado ali dentro. Sim. Que nem tem o Yuri, que a Setchan citou, que é tipo, o grande fazedor de dinheiro da revista por quase 10 anos foi Yuri. Sim. Que é uma história sobre nada, é um slice of life, com as menininhas sendo bestas, sabe? Tipo, Keion. E aproveitando que a gente já entrou nessa questão do Yuri, acho que seria interessante agora a gente falar sobre justamente esses animes que, assim, não tem nada, mas tem tudo. Podem ser considerados queerbaiting. Deixa eu só explicar, que quem não sabe o que é queerbaiting. É um termo que se popularizou bastante, que é quando uma obra indica que vai ter um romance homoafetivo, mas nunca entrega nada explícito no final. É complicado, né? Eu vejo nos animes, principalmente na Kyoto Animation, muito isso. Não vou puxar o paninho, porque não dá pra puxar muito pano. É porque depende muito do que a obra quer fazer, né? Tipo, tem coisas que são mais queerbaiting e coisas que são menos. Tipo, o Yuri é uma grande brincadeira com isso. Mas eu não acredito que no final vai ter nenhum romance. Ele é só um slice of life, sabe? Eu acho que minha opinião é um pouco mais complexa sobre esse assunto. Vai. Assim, queerbaiting eu considero quando é uma obra que não é do nicho Yuri e que te deixa um fanservice com tu shippar alguma coisa, sabe? Tipo o que a Kyoto Animation faz. Que Eufônio. Ou colocar um fanservice no Violet Evergarden no filme, tipo, sabe? A Juliana citou e eu ia falar bem isso. Tipo, pra mim, abro o dicionário e tá escrito queerbaiting, Kyoto Animation, sabe? É muito. A desgraça que eu gosto aqui hoje. Não é? Mas tem coisas que eu fujo, tipo Tamako Market, eu nunca vou ver, sabe? Porque eu sei que eu vou ficar brava. Ai, nossa, não veja, porque você vai sofrer. O pior é que eu não acho que Tamako Market é feito pra ser queerbaiting. Eu acho que eles tinham uma intenção de realmente fazer a menina loira, que eu não sei o nome, gostar da principal e realmente ter essa questão. Mas aquele negócio, eles não desenvolvem. É só triste. Triste a gente ver uma menina que gosta da menina e sabe que não tem chance, entendeu? E aí tem umas coisas que é um pouco mais complexo, né? Porque a gente diz, tudo bem, tem o Yuru homossocial, ok, elas não vão ter nada, beleza. E aí a gente vê 2 pontos, vê Hibike Euphonium, e aí fica indignado porque as meninas não vão ficar juntas. Assim, eu tento controlar isso, na primeira temporada eu não tenho nada de mal a falar sobre o Hibike Euphonium, é um dos melhores animes que eu já vi. Eu acho maravilhoso. Sim. Mas a segunda temporada me irrita mais, porque ele faz um queerbaiting enorme no primeiro episódio, e depois desbanda, assim. Nossa, ainda desbande pra um negócio que, tipo assim, que é com o professor dela. Ainda é pior ainda. Piora mais a ladeira. Entendeu? Porque o professor a gente ainda imagina, porque a menina já tinha dito que gostava do professor. Aí a gente, ok, beleza. O problema é a Kumiko, né? A protagonista dando minimamente bola pra aquele outro menino que ela
Que ela cagava ignorava a foda na existência. primeira temporada. Mas ela dava? Eu acho que eu apaguei da minha memória. Eu apaguei da minha memória, então. Cagava foda. Cagava Nossa. loucamente. E aí ela dá um oi pro menino. Já é 500% mais do que ela já Você fazia. já viu o filme do Ribiquet? Nossa, o filme do Ripiquet é a melhor coisa Yuri que eu já vi na minha vida. Caramba! É diferente, ele também é essa coisa homossocial, né? Não acredito que as personagens poderiam ser um casal mesmo. Ele bota um limiar ali muito discreto entre as duas coisas. Mas ele é tão bonito e o sentimento das personagens é tão verdadeiro que eu não me importo. Chegar a esse ponto. Eu não me importo se elas são um casal ou não. Então, ok. Sim. Sabe? Eu acho que é a mesma coisa que tu também acha daquele outro mangá das meninas que tem a salamandra, eu não lembro o nome daquele Isso, mangá. Netaigyo. É o mesmo estilo, é tipo, eu não me importo se elas vão ficar juntas ou não no final. O importante é a relação entre elas. Cara, eu concordo com você, porque eu fico pensando assim, nesses relacionamentos que são muito mais de parceria do que sexuais, tem algo muito interessante no sentido de, tipo assim, romance não é só romance. Tipo assim, desculpa, casais não são só romance. Casais são sobre você apoiar o outro e você ter uma conexão com o outro. E obviamente que o filme, eu acho bonito, mas, por exemplo, se uma dessas meninas tivesse um crush em outro menino, aí eu já ficaria irritada. Eu não ia mais achar, tipo, não tá tudo bem. Eu já ia ficar, tipo, pô, por que tinha que ter esse menino aqui? Sim. Entendeu? É que tem coisas que são desnecessárias nisso, né? Coisas que atrapalham. Até em termos de roteiro, eu diria. Um dos meus medos no início do Yagakimi foi quando apareceu o menino aquele que é assexual. Eu fiquei com um medo dele ser um empaca foda. Não se tornou. Então, ok. Fiquei de boa. Eu digo que é muito efeito Keion das meninas que não tem meninos em volta. Sim. Porque aí eu não sei se eu considero queerbait, porque no caso, ninguém disse que não aconteceu nada. Como se fala na série de Hibiki Eufone, o problema é ter o menino que a menina de cabelo enroladinho dá atenção. Pior que não, porque eu tenho uma coisa com o Hibiki que eu acho muito boa, porque tudo bem, eu odiei o menino tá lá, empaca foto, mas ele não empaca muito. Ele tá lá, existindo. E aí eu me irrito porque a menina dá oi pra ele. É porque a segunda temporada passa por uma outra interação entre meninas. É a protagonista com a senpai, né? A Asuka, aquela do óculos. Sim. É verdade. Gente, eu esqueci totalmente da segunda temporada. Pois é. Deletou da mente. Tipo, desvia da menina do cabelo comprido lá, Homura, e vai pra senpai. É uma outra relação, não exatamente homossocial, mas sim. Que é super emocionante, a formatura. A gente não citou isso. É um super clichê. Que a questão da senpai é uma questão muito clichê dentro do Yuri. Você tá usando o termo homossexuais não, homossociais. É porque... Posso eu? Vai. Eu que sou especialista. estudada do assunto. Tudo bem. Alguns teóricos, quando analisam o Yuri e essa raiz dele, usam esse termo homossocial para descrever essas relações, especialmente que vem daquela coisa das escolas femininas, que é a proximidade de duas alunas, né, de duas adolescentes, que não necessariamente é romântico, né, mas que elas meio que agem como se fossem um casal. Então é uma coisa que é uma atitude não romântica, homossocial mesmo, tipo, na verdade eu não tenho de cabeça, mas eu já vi alguns estudos falando até em questão masculina mesmo também, de tipo, dois meninos na falta de pessoa do outro gênero, os dois acabam se comportando como se fossem um casal, mesmo não sendo romântico, sabe? Então isso é a questão homossocial que a gente fala dentro do Yuri também. Quem viu Marimite sabe exatamente o que a gente tá falando, sabe? É muito essa coisa senpai com a Kouhai. Por exemplo, quando você fala essa descrição, eu penso muito, tipo assim, uma relação homossociais imersa numa heteronormatividade. Tem um pouco disso. Um pouco. Uma coisa que me lembrou sobre isso foi no Kobayashi, que foi o dragão homem com o menino lá. Eu acabei de assistir o episódio que eles estão jogando videogame, tem toda uma relação de parceria de casal. Sim. Tipo assim, vou ganhar o videogame, eu vou lavar a roupa não. A louça. Sim. Acho que não necessariamente tem nenhum romance ou relações sexuais. Sim, no caso. É muito essa... É por isso que a gente acaba falando muito homossocial, mas é nesse sentido, tipo, acaba agindo como se fosse, mas não necessariamente é romântico. Mas a atitude acaba sendo a mesma atitude de um casal, que seria um casal romântico, né? Mas até que ponto, né, eles podem ser um casal e só não ter um romance? Sim, exatamente. Quando eu falo desses animes, eu tô me referindo, tipo, a Kion, a New Game, a Love Live. Sim, até sim. mesmo a Review Starlight.
E, por exemplo, eu vejo muitas pessoas, tipo, veem esses animes, ou quando falam sobre esses animes, eles falam muito de uma questão de ser animes para homens babões que querem comprar figures. Mas eu sinto que muitas pessoas esquecem, como vocês falaram, sobre os doujins e sobre como isso é importante pro Yuri. É tipo até um exemplo um pouco dúbio dessas coisas é Nanoha, sabe? A Nanoha é tipo... Tem a Nanoha, tem a Fate, elas chegaram a estar dormindo na mesma cama de casal com uma menina que é adotada por uma delas. O qual é esse limiar de ser um casal ou não? Mas elas nunca falam que são um casal. Sim. Porque, às vezes, isso pode espantar o público masculino. Sim, porque é uma obra que também tem muita ação, então tem um público masculino mais presente. Então, também algumas obras fogem um pouco disso pra não perder público. Meio que realmente, tipo assim, deixa pra fazerem os doujins e deixa pra ser uma coisa à parte da série original. Meio que pra abrir pra todo mundo. Sim. E essa questão do queerbaiting, eu acho que o maior problema é quando as pessoas começam a, tipo, chamar tudo de queerbait. Tipo, dizer que Yuri é queerbait. Tipo, espera, tecnicamente ele não tem como ser queerbait se ele é de uma revista Yuri, ele é Yuri. Então, né? Mas só porque as meninas não dão um beijo mesmo, não é. Então, tipo... Então é queerbaiting, então é um limiar bem perigoso, assim, que a gente fica... Sim. Como eu falei, eu acho que só vai ser queerbaiting quando mostrar alguma coisa e tiver um empaca foda. Pra mim, pelo menos, entendeu? Sim. Se não tem, então tá tudo certo. Não necessariamente tá tudo certo, porque tem uma grande diferença entre, por exemplo, as pessoas chiparem muito personagens de uma obra que não tem personagens masculinos e ter uma obra com um romance, de fato, com as meninas. Mas acho que eu trouxe mais esse assunto justamente pra falar sobre como que esses animes também são muito relevantes e importantes para os Yuris. Sim. Justamente por conta de toda aquela questão de criar-se um mercado de doujins, de fãs, que meio que se sustenta por si só, né? Sim, e eu acho também bem relevante isso. Tu vê, por exemplo, eu que acompanhei desde os doujins de Madoka, por exemplo, o autor que começou desenhando doujin de Madoka, hoje em dia publica Yuri na Yurihime e tem um mangá publicado nos Estados Unidos, sabe? Ele alimenta o mercado mesmo, essas obras que não são Yuri assumido, mas que fazem esse oficiais. papel. Sim. Ou a Nakatani, né, a autora do Yagate, ela era doujin de Touhou, sabe? Sabe? É uma coisa que forma artistas pro nicho. Quando eu ouço isso, sabe? Bate uma tristeza, novamente, pro ocidente. Assim, obviamente no ocidente é diferente, né? A gente já, por exemplo, a gente já viu pessoas que escreviam fanfics e agora escrevem livros, né? Eu acho que também é muito mais uma questão do formato, né? Porque no Japão eu acho que tem muita cultura de desenho. Sim. Mas eu acho que no ocidente reflete um pouco isso, né? E eu acho que a gente vive mais atrasado um pouco em relação ao Japão. Esse mesmo fenômeno dos fandoms que surgiram lá com os doujinshis, aqui no ocidente com os fanfics. Porque as pessoas escrevem fanfics e tá começando a surgir a geração dos autores de originais que vieram dos fanfics. E que vai ganhar força com o passar do tempo. E cada vez mais vai ter mais obras LGBT ou Yuri, enfim. Né? Por causa dessas pessoas que vieram desses nichos de fanfics. Meu TikTok, né? Eu acabei caindo num TikTok de livros. Eu só vejo gente recomendando livros com romance LGBT. E me deixa muito feliz. Assim, eu não conheço as autoras, eu não li nenhum dos livros que eles recomendaram até agora. Eu fico me perguntando se de repente foi justamente o que você falou, dessas pessoas que escreviam esses romances e agora estão fazendo algo oficial e fortalecendo ainda mais a indústria para algo mais LGBT. E bem, a gente falou isso tudo, a gente falou várias obras. E o que a gente pode consumir dessas obras legalmente? Vixe! Pra, né, ajudar sempre os autores. Oficialmente no Brasil. Sim, vamos falar do Brasil. Importados, outros 500. O dólar tá o quê? R$6? Quase, né? Quase. Assim, oficialmente, em termos de mangá, Yuri ainda é um mercado bem pequeno, né? Pela New Pop, pelo que eu pesquisei, a gente tem o Citrus, que é pra mais de 16 anos, que eles colocam. A gente tem a Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que é pra mais de 18 anos. Vocês querem falar sobre essa obra? Olha, ela é uma obra pesada, mas não no sentido do fanservice, no sentido psicológico mesmo. É complexo. Não, se você quer uma obra que fala mais dessas questões de fobia social e todo tipo de coisa, é uma obra boa. É uma obra boa, mas ela é pesada, uma temática pesada.
Uma obra que tu tem que estar com o estômago pra ler. Assim, no meu canal tem muita gente jovem, então se você é um jovem, se você não tem, assim, experiência da vida, não compre, por favor, não é só porque tem mulher pelada na capa que vai ser legal. Né? Vai ser incômodo, na verdade. Eu acho que a minha experiência lésbica talvez seja um ótimo exemplo daquilo que a gente falou anteriormente, por exemplo, dos rótulos, e de falar sobre se identificar como lésbica. Sim. E quando é apropriado e quando não é. Eu acho que essa é uma obra claramente que é apropriada ela ter um rótulo, porque é uma descoberta da autora. Sim, é uma autobiografia, né? Sim. É mais íntimo. Tá mais longe possível da ficção, assim, tá muito mais perto da realidade. Sim. Então, o rótulo acaba sendo importante até pro próprio desenvolvimento do que ela quer falar, né? A gente também tem o Sunset Orange, pela New Pop, que não sei se a gente recomenda vocês comprarem. Não. Depende do que você procura, né? Tem fanservice, 90% não. Também é mais de 18 anos. Por que será? E também tem na New Pop o Philosophy, que eu não li, mas também é 18 Também anos. é triste. É pesado, mas me dá uma esperança de vir mais coisa da Mano Chuninta. E A isso é uma autora coisa muito boa, maravilhosa. mas essa é uma obra bem pesada Ela também. tem obras maravilhosas. É uma obra pesada no sentido psicológico? Psicológico. Ele é uma história de pessoas já adultas, mas é uma história também com um teor psicológico mais pesado. Então, realmente é uma leitura pra quem não vai esperando um romancezinho fofo, porque não é. Não é. Só fazendo um adendo aqui do futuro, pela New Pop também a gente vai ter uma light novel, que é um livro que se chama Me Apaixonei pela Vilã, que também tem a temática Yuri. Um livro que eu sei que as meninas do Conan Seitos recomendam bastante, eu ainda não li, mas também fica essa recomendação porque a light novel tá em pré-venda. E vai ter pela Panini, a nossa linda Panini, o IHT. Mas sobre o que é? A gente falou sobre IHT Kimi ni Naru, mas a gente não falou sobre o que é. É um romance para além do fato delas serem meninas. É uma história de romance colegial entre duas meninas, que tá bem dentro dos clichês, se a gente for comparar, né? Assim, tá dentro do clichê de uma forma mais saudável, digamos assim. É, de descobrimento e dependendo do personagem, de afirmação de sexualidade, né? Tem um pouco de várias coisas que as pessoas procuram em Yuri, às vezes. E é uma obra que, assim, não é livre, mas, sei lá, mais pra uns 12 anos pra cima. Tirando o capítulo perto do final, acho que sim, né? Então, mais de 14 anos, acho que é mais seguro falar. Sim. Pode ser. Se você tem mais de 14 anos, compre. Assim, eu sei que é Panini, mas compre. Sim, vamos ajudar, vamos lá. De Até longe, terminar. é a obra de mais qualidade pra recomendar, que ainda vai sair agora no Brasil, né? Até terminar de lançar, as pessoas já passaram dos 14 anos. Pode ir comprando. Tem o Rosa de Versalhes também, mas... O Rosa de Versalhes, ele acho que é mais uma coisa histórica, se quem quiser ver, né? Exato, ele é mais com o pessoal que gosta dessa parte mais histórica, tanto dos mangás, quanto um pouco também do Yuri, né? Porque tem, como a gente falou, aquela influência, né? O Teno eu acho que você deve achar no Mercado Livre. Deve ser difícil achar, né? E ele ainda sem estar se destruindo em pedaços também, porque aquele formato bem antigo da JBC é difícil de estar inteiro. A JBC nunca vai relançar no formato bom. Nunca. Pois é. É muito triste, porque no mercado internacional o Tena é muito bem visto no mercado internacional, né? Mas aqui no Brasil teve só aquela ediçãozinha mal divulgada da JBC. E o filme dublado. Assim, eu estudo bastante história LGBT nos desenhos ocidentais, né? E Tena tem um papel muito importante para os desenhos animados. Sim. Outra forma que vocês podem ajudar legalmente assistindo animes pela Crunchyroll, que tem o Citrus, que é novamente mais de 16 anos. Tem no Crunchyroll um Yuri, que é uma adaptação de um mangá da Yuri Hime até, que se chama Inugami-san Chu Nekoyama-san. Sim, eu vi em um dia isso. É aqueles animes curtinhos, né? Sim, 5 minutos, 6 minutos os episódios. Que é parecido com Yuri, né? Assim, são várias meninas que ficam nesse negócio de se pegarem num estilo comédia. E Yuri também tinha no Crunchyroll, né? Não sei se ainda tem, mas Yuri não, ainda tem. Ainda tem, né? E quem gosta de Yuri, apesar de que a Masaki não gosta muito, tem Izeta. Tem Izeta, é verdade. Tem Izeta, é maravilhoso. Verdade. Izeta é maravilhoso pra quem gosta de Yuri. E fora isso, acho que essas obras menos que se rotulam em Yuri, tem várias disponíveis nessas plataformas, tanto no Crunchyroll quanto no Netflix. Por exemplo, tem Yuru Camp, o Kobayashi-san também tem inclusive dublado, né, Kobayashi-san.
No Netflix tem o Little Witch Academia, eu acho que ainda tá, acho que saiu só os filmes. O único chato de Little Witch Academia é que tem um empatafoda assim, pequenininho, que é aquele cara lá que... Mas assim... Foda-se. É, A gente ignora. Tem Madoka também Madoka no Netflix, mais. né? Então. é verdade. Madoka... Eu esqueço que Madoka também tem essa questão, Yuri. Tem. Tem, pô. Influenciou muito na época. E, mais recentemente, a gente tem a Funimation, que tem... Quer dizer, pelo que eu cliquei, tinha Yuri Kuma Arashi, que é mais de 16 anos. Eu não sei O quê? se já tá disponível. Ele... Tinha. Assim, eu não sei se ia bloquear se eu botasse pra tocar, Sim, mas eu vi lá que tinha. porque a gente tentou ver o Love Live Sunshine que tava nele, mas a gente não tinha disponível. Foi uma coisa meio esquisita ali. Mas se Yuri Kumarashi, se tiver disponível, é recomendadíssimo, assim. Demais. Porque É um dos meus Yuris favoritos. ele é muito bom. É. Lembrando, é mais de 16 anos. Mas- Até porque ele é de design da Morishima. É verdade. O design dele é da Morishima. O design da Morishima é uma coisa tão fofinha. Né? Dá um bait de que vai ser safe pra menores. Tem também, pelo que eu vi, tem o Akuma no Rider. Ah, Isso sim. mesmo. Aham, é muito bom. Bem legal. Esse é bem legal também. Muito. Esse é um dos Yuris que, tipo assim, o Yuri não é o tema principal, né? Porque eu nunca vi. É, não, ele é mais de ação, assassinato. Mas Mas sempre. Ah, tá. Mas é essa coisa da bodyguard, sabe? A menina que tem que cuidar da outra pra outra não morrer e tal. Aham. E também na Funimation eu vi que tinha o If My Favorite Pop Idol Made It to Butankan, I Would Die. Nossa, que nome de merda. Oshibudô É, para o os íntimos. Oshibudo. Tem! Que legal! Quero assinar agora. Eu tava pensando nisso, eu pensei assim, a Funimation e a Crunchyroll são ambos R$25. Aí tem que ser assim, primeiro vê Crunchyroll, aí tira, aí depois vai pra Funimation. Né? É, o único problema do Funimation é que tava ainda meio bugado, né? O sistema da Funimation. Tá bastante ainda. E agora a gente tá chegando no encerramento, mas antes de finalizar a pauta, eu queria perguntar pra vocês alguma recomendação que vocês têm para as pessoas lerem ou verem, que vocês acham assim, veja isso, é muito bom. Eu acho que a recomendação mais certa pra uma pessoa que não conhece, que quer conhecer, enfim, não tá familiarizada, deve ser hoje em dia o Yagakimi, né? Porque é uma obra atual, é uma obra que a pessoa não vai pegar algumas dessas questões polêmicas que a gente falou, né? Sim, Então, sim. ela é mais palatável, né, pra começar. E aí depende muito do que a pessoa procura, né? Às vezes a pessoa gosta mais de uma coisa que não seja só Yuri, que tenha outro gênero junto, que Sim, seja ou ação, sim. algo do tipo. Aí tem outros mangás, outros animes. Eu gosto muito de mangás Yuri que não necessariamente eles dizem, uau, sou lésbica, sou bi, mas eles demonstram essas coisas nos capítulos. Uhum. E, por acaso, um dos que eu tô lendo atualmente, que é muito bom, que ele sai online e tá sendo traduzido aqui, o atual do Ikeda Takahashi, que é o The Two of Them Are Pretty Much Like This, que é sobre duas mulheres que já moram juntas, e aí, tipo, uma... Com o passar dos capítulos, a gente vê que ela só gosta de mulheres. A outra teve um relacionamento com um homem e levou um fora. E aí começou esse relacionamento com essa menina. Então, é bem interessante a fluidez de como funciona. Sim. Não é sempre tu precisa de um romance que demora muito. Não, elas já estão desde o primeiro capítulo juntas. Sim. E a vida delas morando juntas. É, eu acho que uma coisa que a gente acabou não colocando nas recomendações e que é bacana falar é que atualmente tem muitas obras que saem online, né? Sim, sim. E tem traduções que, se é uma obra online, tu pode ler a tradução, tu não tá pirateando, sabe? Por exemplo, a novel da Inori Sensei, Why Favorite the Villainess, sai em japonês online gratuito e as pessoas traduzem para inglês e ela mesma, a própria autora, divulga a tradução em inglês. Então, se a Sim. pessoa tem o conhecimento para ler em língua inglesa, ela pode ler por um meio que não é pirataria a obra, né? O pessoal tava traduzindo até em português, né? Tinha começado a tradução em No português. aham. Wattpad. Isso é ótimo, porque se você quiser, você compra depois. Sim. Em formato físico. Exatamente, depois sai a obra física e aí tu pode financiar. Então, o mercado como um todo de mangás também tem girado um pouco nesse sentido de ter obras online, né? Então isso também ajuda bastante o acesso. Acho que também muito por conta do constante crescimento até dos webtoons, né? Os mangás. É. Sim, Acho que uma coisa que a gente sim. também não falou, que é
por exemplo, Yuri é uma coisa, Girls Love, Manhwa é outra coisa. Né? Sim. É uma coisa que a gente não citou muito e que é bem importante, né? Que as pessoas acabam esquecendo são um bem pouco. diferentes. E aí eu acho que o próprio Japão tá se adaptando a essa crescente obras surgindo da China e da Coreia, né? Sim. Não sei, É, posso estar falando besteira. tem uma vertente, sim, pra esse lado. Sim, até porque eles perceberam que é um mercado que dá lucro, né? Mesmo tu publicando as obras online, Sim. depois tu vende a versão compilada e as pessoas compram, as pessoas leem online e depois compram. Então o Japão tá correndo um pouco pra se modernizar um pouquinho nesse sentido. Sim. Inclusive, eu tava lendo... Porque, assim, ele é japonês e ele é um romance entre mulheres, só que ele tá com todo aquele formato de webcomic. Aí tu vê que já começa a misturar, né? A influência que o Japão tem nos outros países começa a voltar, né? Porque é normal. Sim. Assim, o próprio anime veio, tipo, da Disney. Exato. Então, É. as coisas vão se trocando. Mais algum? Acho que Citrus é acessível porque a New Pop publica, né? É, seria interessante. Então, e a New Pop tu consegue ir lá e comprar o volume 1 ainda. Não tá esgotado. Pois é. Então dá pra começar a comprar. Sim. Inclusive, eu comprei agora. Eu comprei em janeiro o número 1 e o número 2. Isso é incrível! Uau! Não é? Nossa, é uma mágica. Ter uma noção de mercado. Uau! Eu acho que eu vou recomendar aqui também para as pessoas que, por exemplo, querem ler romancezinho, bobinho, fofinho, que é Kaze-san. Eles já recomendaram Yagate Kimi no Naru. Kaze-san é realmente o romance, tipo, elas se encontram, elas não sabem que estão apaixonadas, elas se apaixonam, e aí, acho que, lá, do metade pro final, elas começam um romance. Faz tempo que eu li, mas é realmente aquele mangá Yuri que é pra aquecer o coraçãozinho, pra você ler antes de dormir, entendeu? Ficar feliz. E é legal que ele não acaba quando elas começam o relacionamento. Isso é bem legal. Que às vezes tem isso em Yuri também, sabe? Quando finalmente se resolve, acaba. E o Kaze-san não. Inclusive, Kaze-san também tem um negócio parecido com o Citroplus, né? Tem. Sim. Uma série 6. É a continuação. É a continuação delas na faculdade. Sim, coisa sim. assim. Exato. E eu também vou recomendar um que é para um público, de repente, mais adulto, que é um romance de mulheres adultas, que eu vou pegar de novo aqui o nome, que é o que eu já falei aqui no programa, que é o Teiji ni Agaretara, que vai ter todos os nomes no vídeo. Que, como eu falei naquele momento, é um romance entre essas duas mulheres que trabalham no mesmo escritório. E, tipo assim, um romance bem, tipo assim, elas eram amigas e viviam juntas, tipo, almoçavam juntas, saíam juntas. E aí uma delas se apaixona e se confessa pra ela. E a outra fica, tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Não sei. E aí o romance vai surgindo dali. E elas vão tendo, tipo, várias reflexões no sentido, tipo assim, será que eu tô sendo muito possessiva com ela? Eu acho que, se você já é um pouquinho mais velho e tá cansado, assim, de romances escolares, acho que vale a pena. Um que eu também acho que é bacana, que assim, pessoalmente eu gosto muito, e que foge bastante do clichê de escolar e tal, é o After Hours, que é um mangá que saiu em inglês, que trata mais, tipo, essa fase jovem adulto, sabe? Que é sobre a menina que tá assim, na vida e tal, e a gente acaba depois descobrindo que ela tinha um relacionamento que não tava funcionando, ela acaba conhecendo a outra menina numa balada, que é outra DJ, e elas se envolvem, e aí tem toda essa questão, tanto do relacionamento delas, que elas não sabem nomear o que é, quanto da própria questão da vida, né? Da protagonista que não sabe que caminho vai tomar na vida, não sabe que profissão vai seguir, então é uma obra mais focada nessa coisa do amadurecimento mesmo. Eu acho bem, bem bacana mesmo. E eu também quero recomendar, tipo, Hana ni Arashi, que é uma Yuri que vai demorar 10 mil volumes para elas se beijarem, mas, novamente, se você gosta dessas coisas assim, fofinhas, aquecendo o coração, vale a pena. E tem um que é um pouquinho aquecendo o coração lento, mas que é agora com duas mulheres adultas, que é Kageta Tsukito Donut. Sim! Eu comecei a ler mês passado. É maravilhoso. Assim, eu posso dizer que você pega, tipo, todo aquele romance demorado e você bota numa vida adulta. Eu acho que foi esse o podcast, né? E eu quero pedir agora pra vocês duas panfletarem as suas coisas. Se vocês tiverem divulgar as suas redes sociais, ou blogs, ou sites, ou podcasts, podem falar. Tá, então vou começar. Eu faço parte do Konleisetsu, como a gente falou no começo, mas também eu escrevo, né? E eu faço literatura majoritariamente sáfica, de ficção científica e também de fantasia. Então quem quiser
me acompanhar meu trabalho, pode me seguir no Twitter, LK Masaki, meu site também, lkmasaki.com. Acho que é isso. Bom, eu, além, né, do Konaisetsu, do YuriCast, eu tenho feito stream na Twitch, jogando muito mal ou desenhando aleatoriedades. Então, tanto no Twitter, na Twitch é sechankv. Todos os links vão estar na descrição. E bem, esse foi o primeiro Caju, e eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Juliana, e até! Eu tô sem voz. O problema desse podcast é que ele podia durar 6 horas. É. Não é?